Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12. Malaquias 3, nós leremos os versículos 6 a 12. Nós temos exposto o livro do profeta Malaquias, esse profeta menor, o último livro do Antigo Testamento, e a série tem o nome Quem? Eu? E a série tem esse nome porque várias vezes no livro de Malaquias nós encontramos o povo dando uma de desentendido. Deus apresenta um pecado do povo e o povo olha para Deus e reage como se não estivesse entendendo o que Deus está falando e diz, nós fazemos isso. E é algo para nós pensarmos a respeito do nosso relacionamento com Deus. Deus, por vezes, Ele nos chama para discutirmos como anda a nossa relação com Ele. Deus nos convoca, nos convida para nós termos uma conversa com Ele. E é exatamente isso que Deus faz nos momentos de sermão, nos momentos da mensagem no culto público. É assim que Deus faz. Deus nos chama para conversar conosco a respeito de como anda o nosso relacionamento com Ele. Então vamos ler Malaquias 3 a partir do versículo 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor Deus, fala conosco. Existem várias áreas da nossa vida nas quais nós precisamos que o Senhor nos convoque para uma conversa, nos convide para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor mostre para nós, nos repreenda onde precisamos de repreensão, nos anime onde precisamos de ânimo, nos ajude onde precisamos de ajuda para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Assim, ó Deus, ajuda-nos nessa área, Pai. Venha reinar sobre a nossa vida financeira, seja o Senhor e Deus das nossas contas bancárias, seja o Senhor e Deus da maneira que nós nos relacionamos com o Senhor e com as demais pessoas no que concerne ao dinheiro. Ó Deus, por favor, Pai, venha sobre nós. Nós nos entregamos a Ti, corpo, alma, tempo, palavras, pensamentos e vida financeira. Queremos ser totalmente consagrados para o Senhor. Então, ó Deus, toma posse das nossas vidas, reina sobre nós te pedimos, e ensina-nos nesta manhã, no nome precioso de Jesus, o Senhor. Amém. Meus irmãos, o livro de Malaquias contém imagens muito fortes. O livro de Malaquias contém palavras muito duras da parte de Deus para o seu povo. No entanto, nós nunca podemos nos esquecer que essas palavras de Deus para o seu povo se encontram num contexto de aliança. Ou seja, Deus não está falando com pessoas que Ele trata como escravos, com pessoas que Ele
pune de maneira que não houvesse nenhum relacionamento antes. Mas Deus, em primeiro lugar, entrou num relacionamento de amor conosco. Sem que nós tivéssemos nenhum mérito, sem que nós tivéssemos absolutamente nada para oferecer a Deus, Deus quis nos amar, Deus quis entrar numa aliança conosco, Deus quis nos revelar o seu caráter amoroso. Então, no meio de todas essas palavras de Deus no livro de Malaquias, nós não podemos nos esquecer que a principal coisa que Deus quer nos dar é a Ele mesmo. É por isso que em Malaquias nós temos, por exemplo, vários nomes de Deus revelados. Então, por exemplo, Deus se revela como Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se revelou e que libertou o seu povo lá no Egito, e o Deus que tem libertado o seu povo ao longo da história, a despeito dos pecados deste povo, o Deus que enviou o povo para a Babilônia, mas que havia trazido o povo de volta e restaurado o povo de volta na terra prometida. O nome preferido de Deus em Malaquias é Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus que comanda todos os exércitos de todas as nações. Nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos ficar perdidos, porque o Deus a quem servimos é o Senhor sobre todos os exércitos de todas as nações. Deus se revela como Pai nos versículos 1, 6 e 2, 10. Ele se revela como o Senhor no sentido de ser aquele que comanda, o dono. Ele é Deus. Ele é o Deus cujo nome é grande entre as nações, Ele é o grande rei, capítulo 1, versículo 14. Ele é o Deus que é o terrível entre as nações, temível, terrível, o Deus que um dia revelará o seu poder e a sua glória perante as nações, e todas as nações terão que confessar que Ele é o Senhor. Ele é terrível entre as nações, e Ele é o Deus de Israel. O Deus do seu povo, o Deus que entrou numa aliança especial com o seu povo. Ele é o Deus que fala com o seu povo por meio de mensageiros, o Deus que ama o seu povo, capítulo 1, versículo 10, o Deus que é grande fora de Israel, além de dentro de Israel, o Deus que convida o seu povo ao arrependimento, mesmo depois de pecados graves. Ele é o Deus da aliança, o Deus que testemunha o casamento dos seus filhos, Ele é testemunha naquele dia do casamento, o Deus que purifica o seu povo, protege os desamparados, não muda e por isso não destrói os seus, o Deus que abençoa o seu povo com bênçãos materiais. Deus é o Deus que considera os que o temem como seu tesouro particular. Vejam isso, meus irmãos. Capítulo 3, versículo 17. O Deus que considera aqueles que o temem como o seu tesouro particular. O Deus que poupa ao filho que o serve, 3,17. O Deus que é justo tanto ao recompensar quanto ao punir, 3,18. O Deus que prometeu a vinda de Jesus Cristo, o desejado mensageiro da aliança, o sol da justiça, que traz salvação nas suas asas. Portanto, meus irmãos, quando nós ouvimos as palavras de Deus em Malaquias, não pensemos que elas estão vindo, que a origem dessas palavras seja um Deus distante, seja um Deus que nos trata apenas como escravos, e nos pune, e nos manda para longe, e nos faz sofrer. Não, esse não é o Deus de Malaquias. O Deus de Malaquias é o Deus que quer ter um relacionamento verdadeiro conosco, e quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. É assim que o livro começou, não é? Eu vos tenho amado, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Eu amei a Jacó, porém eu odiei a Esaú. Vocês têm desprezado o meu nome, disse Deus, ainda no capítulo 1, e o povo perguntou, em que nós desprezamos o teu nome? E Deus respondeu, nos sacrifícios defeituosos, capítulo 1, 6 a 14. Na infidelidade na maneira de vocês serem sacerdotes, capítulo 2, versos 1 a 9. Na infidelidade no casamento, capítulo 2, versos 10 a 16. Então Deus diz, vocês me têm cansado com o que vocês prestam a mim. E eles dizem, em que o enfadamos? E aí Deus diz, vocês pensam que qualquer um que faz o mal é bom aos meus olhos. Vocês se esqueceram que eu sou justo. Finalmente, no nosso texto, nós temos mais uma dessas perguntas do povo. Ali no versículo 7, nós temos, desde os dias dos vossos pais, Deus afirma,
Vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Então Deus diz: tornai-vos para mim. Meus irmãos, esse tipo de desafio de Deus, esse tipo de convite de Deus, é o tipo de convite que me deixa espantado. Como é que o Senhor Deus, o Rei dos Reis, o Deus cuja glória enche a terra e enche o universo, e é além, vai além do universo, o Deus todo-poderoso, Criador, mantenedor, o Deus mais forte do que qualquer conjunto infinito de bombas atômicas, esse Deus, como é que esse Deus se volta para nós e diz: voltem para mim? Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós para que o Rei dos Reis nos faça esse convite? Volte para mim. Um convite como se fosse de alguém que ama e que foi abandonado. Volte para mim. Deus nos diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas o povo mais uma vez questionava, como se fazendo de desentendido: em que havemos de tornar? Como assim, Deus? Como é que o Senhor diz que nós estamos longe do Senhor e precisamos voltar ao Senhor? Em que nós temos que voltar ao Senhor? E aí então vem a pergunta: roubará o homem a Deus? Seria possível alguém roubar Deus? Que tolice tão enorme seria da parte de alguém ter a ousadia de roubar de Deus. Roubar de Deus é uma tolice, porque Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele é onipotente. Roubará o homem a Deus? Mas Deus então diz: todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? De novo eles se faziam de desentendidos. Em que nós te roubamos, Senhor Deus? Então vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas. Meus irmãos, essa é a primeira grande lição desse texto. Quando nós nos afastamos de Deus, nós então progredimos para pecados piores. E aqui no caso, eles haviam se desviado dos estatutos de Deus, eles haviam se afastado de Deus, e eles haviam então passado a roubar ao Senhor Deus. É como se Deus fosse Deus de todas as áreas da vida, mas não da vida financeira. Aliás, no transcorrer do livro nós vemos que Deus não era Senhor de nenhuma área da vida, na verdade. Toda a religiosidade do povo pós-exílico, do povo que tinha voltado do exílio da Babilônia, nesse momento histórico, toda a religiosidade era uma religiosidade apenas externa. Não era uma religiosidade verdadeira, sincera, que partia de um coração cheio de amor pelo Senhor Deus. Prova disso é a insensibilidade que eles tinham com relação ao pecado. Deus mostrava pecados na vida do seu povo, e todas as vezes eles respondem: nós? Como assim? Nós estamos fazendo isso? E meus irmãos, não seria essa também a nossa atitude algumas vezes? Será que nós temos nos afastado do Senhor Deus? Eu gostaria que você que está em casa pensasse: será que você tem aproveitado todas as oportunidades que o próprio Deus tem te dado por meio da igreja para que você se torne mais próximo de Deus? Será que você tem aproveitado todas as oportunidades, todos os cultos de manhã, todos os cultos da noite, todos os estudos bíblicos, aquelas reuniões às vezes que nós fazemos de sexta-feira? Na última sexta-feira tão poucas pessoas participaram, meus irmãos. O Awake dos jovens, tão poucos participaram ontem, meus irmãos. Será que você não está distante de Deus? Então a palavra de Deus é para você nessa manhã: volte para mim. Tornai-vos para mim, diz o Senhor. Nós certamente precisamos voltar ao Senhor. Existem áreas das nossas vidas sobre as quais Deus ainda não é completamente o Senhor, e nós precisamos voltar a Ele.
Mas o foco desse texto diz respeito a uma área específica e diz respeito ao senhorio de Deus sobre a nossa vida financeira. Deus interpretava como roubo quando aquelas pessoas, quando aqueles nossos irmãos do passado deixavam de dar os seus dízimos e prestem atenção às suas ofertas. Vocês me roubam. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Qual é a consequência quando alguém rouba o Senhor Deus ao não entregar os seus dízimos, ao não entregar as suas ofertas? Qual é a consequência? O versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Notem, meus irmãos, é muito claro. A consequência de quando nós não tornamos Deus o Senhor e Rei da nossa vida financeira, a consequência que acontece conosco quando nós deixamos de entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor nosso Deus, a consequência é maldição da parte de Deus. Como vai ficar claro quando nós virmos a perspectiva do Novo Testamento a respeito dessas coisas. Ou Deus é o Senhor da tua vida, ou Mamon, ou as riquezas são o Senhor na tua vida. Não é possível servir a esses dois senhores ao mesmo tempo. E a falta de entregar os seus dízimos, as suas ofertas, a falta de tornar Deus o Senhor da sua vida financeira, é servir a Mamon. E a consequência é evidente. A consequência da idolatria é sempre maldição da parte de Deus. E a situação era muito séria, meus irmãos, porque muitas pessoas estavam fazendo isso naquela época. Notem como é que o texto diz: com maldições sois amaldiçoados, porque vós me roubais, vós a nação toda. Era uma coisa pervasiva na época. A maioria das pessoas havia deixado de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. A bênção, no entanto, é que Deus nunca apresenta um erro sem apresentar uma solução. Deus nunca te aponta apenas o erro, mas Deus sempre te convida a resolver o teu problema e a voltar para Ele. E é isso que nós encontramos no versículo de número 10. A solução proposta por Deus e, ao mesmo tempo, as promessas que Deus nos faz se nós o obedecermos, o que é um absurdo. Meus irmãos, Deus não precisava fazer promessa nenhuma. Deus tem o direito de nos exigir o que Ele quiser, sem nos dar nada em troca. Nós somos escravos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós lhe devemos obediência, nós lhe devemos honra, nós lhe devemos louvor, nós devemos toda a obediência em tudo que Ele nos exigir. Mas bondosamente Deus sempre nos oferece promessas. Ele nos oferece uma solução e Ele nos faz promessas, ainda que nós não mereçamos. Então Deus diz o seguinte no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. A ordem é muito clara: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa. Meus irmãos, nós vivemos num momento específico hoje. Graças a Deus, vários dos irmãos têm sido fiéis na área dos dízimos, mesmo a despeito de todo o distanciamento social. O mês de março foi um bom mês financeiramente falando para a nossa igreja. Mas é certo que nem todos foram fiéis. E é certo que alguns têm sido infiéis já desde longa data. E nós não estamos falando principalmente por causa da igreja, porque a igreja está suprida, meus irmãos. Mas nós estamos falando por causa da tua vida com Deus. Será que você está bem com o Senhor nessa área? Meus irmãos, é raro Deus falar isso: provai-me nisso. Porque na verdade o que a Bíblia diz é: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas aqui neste caso, Deus nos está desafiando a provarmos ao próprio Deus nisso, e quem diz é o Senhor dos exércitos. Então Deus fala de 3 bênçãos que Ele promete dar para aqueles que forem fiéis na sua vida financeira para com Deus. Primeira: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Essa é a primeira promessa de Deus. Se vocês forem fiéis na entrega dos vossos dízimos e das vossas ofertas,
eu vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Essa é uma imagem linda, porque é como se o céu fosse um grande celeiro cheio de bênçãos, cuja janela fica para baixo. Então Deus promete abrir essa janela. O que aconteceria necessariamente? Choveria bênção, cairia abundantemente, bênçãos sem medida. E é isso que Deus está prometendo, meus irmãos. Não necessariamente, e não só, e não primariamente bênçãos materiais, embora Deus também nos abençoe com bênçãos materiais de acordo com a nossa fidelidade, mas Deus tem muito mais bênçãos do que apenas bênçãos materiais. Deus quer ser Senhor de cada área da nossa vida, e Deus quer abençoar cada área da nossa vida. Então a primeira coisa que Deus promete é abrir as portas do céu, as janelas do céu, e derramar bênçãos impossíveis de se medir. A segunda coisa que Deus promete é repreender o devorador, versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Notem, Deus gosta de repetir isso, diz o Senhor dos Exércitos. É como se fosse a assinatura de Deus debaixo de cada uma das suas promessas. Quem está falando não é qualquer um, é o Senhor dos Exércitos. A palavra devorador é usada no Antigo Testamento para se referir a gafanhotos, exércitos inimigos e fogo. Nunca essa palavra é usada no Antigo Testamento para se referir a algum tipo de demônio, mas normalmente a coisas muito reais e coisas muito práticas, coisas da vida, do dia a dia, que muitas vezes prejudicam-nos financeiramente. E é isso que Deus está prometendo reprimir. Ele reprimiria o devorador. Deus promete repreender qualquer coisa, seja física, seja espiritual, que roube as bênçãos físicas ou espirituais do seu povo. Eu repreenderei o devorador. É interessante porque, se esse repreenderei está no futuro, parece deixar subentendido que até então Deus não estava fazendo isso. E esses devoradores estavam fazendo a festa na vida do povo de Deus. E talvez você já tenha tido essa experiência de deixar de dar o dízimo num mês, deixar de dar um dízimo no outro, e de repente ver a sua vida em várias áreas indo de mal a pior. O devorador, de alguma forma, fez algo na tua vida. Não necessariamente um demônio, não necessariamente o diabo, mas algum tipo de devorador. A falta da presença de Deus, meus irmãos. A falta da bênção do Senhor Deus. A terceira bênção que Deus promete, a primeira é abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. A segunda é repreender o devorador. A terceira bênção que Deus promete está no versículo 12, diz assim: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A terceira bênção de Deus é uma bênção tal que Deus nos promete abençoar de tal maneira que as pessoas ao redor vejam que nós somos protegidos, abençoados e cuidados de maneira especial pelo Senhor. É a mesma bênção do Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. É a mesma bênção de Deuteronômio 4, de 6 a 8, que Deus promete: se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês andarem nos meus mandamentos, eu vou abençoá-los de tal maneira que as nações ao redor ficarão impressionadas em ver o tanto de bênçãos que existe sobre a vida de vocês, e eles vão querer servir o mesmo Deus que vocês servem. Meus irmãos, Deus quer nos chamar para um relacionamento diferente com Ele. Esse relacionamento implica em nós abrirmos mão de muitas coisas. Temos que abrir mão do nosso eu nas mais diversas áreas da vida, e esse texto fala exatamente a respeito da área financeira. Mas pastor, será que isso ainda se aplica para o Novo Testamento?
Nós somos a igreja neotestamentária da nova aliança, depois da vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo nos céus. Será que isso ainda se aplica no Novo Testamento? Reverendo Hernandes Dias Lopes, numa frase muito curtinha e cheia de significado, diz o seguinte: o dízimo é ensinado em toda a Bíblia, antes da lei, na lei, nos livros históricos, nos poéticos, nos proféticos e também no Novo Testamento. E aí ele apresenta Mateus 23, 23 e Hebreus 7, 8 como fundamentação bíblica. Meus irmãos, será que Deus ainda quer ser o Senhor da nossa vida financeira no Novo Testamento? Reparem nos textos que eu lerei. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Nós já lemos Hebreus 7, então eu não lerei de novo, mas é um texto fundamental em nós entendermos que os dízimos e ofertas ainda são para a nova aliança. Mas, na verdade, na nova aliança o desafio é maior. Aqueles irmãos que acham que dízimo é coisa da lei cerimonial e, portanto, não é mais para a nossa época, eles deveriam então entender o que Jesus fala a respeito do assunto. Porque sim, Jesus nunca falou tanto a respeito de dízimo, a não ser em Mateus 23, 23. Mas veja o que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 16, 13. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6, 38. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Lucas 21, 3 e 4. E Paulo, em 2 Coríntios 9, 6 a 9, nos diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Pois bem, meu irmão, você quer dizer que o dízimo é coisa do Antigo Testamento? Então dê tudo, porque essa é a única outra opção que nós temos no Novo Testamento. E na verdade é isso, exatamente isso que o Senhor Jesus quer. O desafio de Jesus para nós todos é que nós demos tudo, sim. É que nós consideremos todo o nosso dinheiro, todos os nossos bens, tudo que nós temos, como não pertencendo a nós mesmos, mas como sendo pertencentes a Ele. Tudo que nós temos pertence a Deus, e portanto tudo que temos deve ser usado para a glória de Deus. Tanto os 10% que nós entregamos de volta ao Senhor Deus, tanto os 90% que nós administramos, também devem ser administrados para a glória de Deus. De tal forma, meu irmão, que se você tem a bênção de ter um emprego estável nesse momento, se você tem a bênção de ter o seu salário mantido em 100%, lembre-se que nem todos têm a mesma bênção, e coloque o dinheiro no seu bolso para ajudar aqueles que precisam. Se você tem tido o privilégio e a bênção de ter boa comida na mesa, lembre-se de que neste momento nem todos têm comida na mesa. Então envolva-se.
Se você tem tido abundância, lembre-se que muitos estão sofrendo com escassez para si mesmos e para os seus filhos. Então participe. E meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja atenta a isso. Eu gostaria inclusive de desafiar os membros da nossa igreja. Você conhece alguém que está passando necessidade, seja da nossa igreja ou não seja da nossa igreja, então traga para a nossa igreja o nome dessa pessoa e nós faremos alguma coisa. Porque é para isso que nós existimos como igreja. Nós, igreja, somos as mãos de Jesus Cristo na terra e nós queremos estender as mãos de Jesus Cristo aos necessitados. Então traga os nomes. Traga as informações para nós de vizinhos, parentes, conhecidos que estão em necessidade, porque nós temos uma necessidade, nós temos um desejo de ser as mãos de Jesus, de ser os pés de Jesus, de ser a boca de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Concluindo então, irmãos. Número 1, o Novo Testamento nunca abole o dízimo. Pelo contrário, o Novo Testamento confirma o dízimo e expande o conceito do reino de Deus sobre as nossas posses. Deus é Senhor não dos 10%. Aliás, nunca digam, eu vou devolver os 10% que pertencem a Deus. Meus irmãos, 100% pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Tudo pertence a Deus. Você devolve os 10%, você dá ofertas, você participa nas campanhas da igreja para o sustento do povo de Deus, para a expansão do evangelho, para nós fazermos ação social, para nós mantermos as pessoas que trabalham na igreja. Você participa, mas o resto que fica nas suas mãos você deve usar para a glória de Deus. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Isaías 55. Número 2, assim como há promessas em Malaquias para aqueles que forem fiéis no dízimo, o Novo Testamento está abarrotado de promessas para aqueles que dão dízimos e ofertas com liberalidade. Então, meus irmãos, prestem bem atenção, existe um aspecto da teologia da prosperidade que não é totalmente mentiroso. E esse aspecto é o aspecto de que Deus derrama muitas bênçãos sobre aqueles que lhe são fiéis, inclusive na área financeira. O que não significa que Deus necessariamente vai te cobrir de bênçãos materiais se você for fiel a Ele. Isso é um reducionismo errado que a teologia da prosperidade faz. As bênçãos de Deus são muito maiores, muito mais abundantes, muito mais abrangentes do que apenas bênçãos materiais, embora Ele também nos abençoe materialmente muitas vezes, quando nós lhe somos fiéis. Terceiro lugar, as bênçãos prometidas na Bíblia aos que são fiéis são muito maiores do que bênçãos materiais. Foi o que eu acabei de dizer também no segundo ponto. Quarto, o coração é fundamental nesse processo. Não tente apenas fazer uma negociação com Deus. Eu vou dar para que Deus me devolva. Eu vou entregar para que Deus me abençoe. Meus irmãos, não é isso que Deus quer de você. Nós vimos em Coríntios Paulo dizendo, Deus ama a quem dá com alegria. Não faça por obrigação, não faça com tristeza. Se for para dar o dízimo desse jeito, meu irmão, não precisa entregar. Para o teu bem e para o bem da igreja, não entregue. Quando você aprender a entregar com alegria, então entregue. Porque é assim que Deus vai abençoar a tua vida, a tua casa. O coração é fundamental neste processo. Ainda assim, não entregar o dízimo é roubar ao Senhor Deus. É afastar-se de Deus e é permitir que o seu coração se torne cada vez mais duro com relação ao Senhor Deus. De forma prática, então, o que nós devemos fazer? Bem, nós devemos dar o dízimo. Entregue os seus dízimos. E meus irmãos, que alegria poder entregar cada vez mais. Como é bom poder entregar cada vez mais ao Senhor e provar da fidelidade de Deus. Dê o dízimo. O dízimo é do bruto, lembre-se disso. O dízimo é do bruto. O dízimo são as primícias. Separe, recebeu, já separa o dízimo, já entrega o dízimo para a glória do Senhor Deus.
E o dízimo não pode ser uma atitude legalista, uma atitude apenas externa, mas tem que ser uma atitude do coração. O que mais nós devemos fazer? Use o seu dinheiro, o dinheiro que Deus põe na tua mão, que aliás não é teu, é dele. Use o dinheiro que Deus põe na tua mão para abençoar aqueles que têm menos do que você. Existem muitos. Não importa a tua situação financeira, existem muitos que têm menos do que você. Então use o que Deus tem te dado para abençoar a vida dos outros. Não seja egoísta. Coloque a igreja, bons ministérios para eclesiásticos, missionários e pessoas pobres no teu orçamento. Faça um orçamento. Se você sabe mexer com um computador, crie uma planilha da tua vida financeira e comece a colocar Deus como prioridade nessa planilha. Deus como igreja, ministérios para eclesiásticos sérios, missionários e pessoas necessitadas. Coloque isso no teu orçamento familiar. E vá aumentando aos poucos os teus esforços. Prove a Deus nisso. Deus nos diz, provai-me nisto, diz o Senhor. Deus então vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Deus vai repreender o devorador que tem solapado a vida de muitos. E Deus vai nos abençoar de tal forma que outras pessoas vejam as bênçãos de Deus na nossa vida e queiram ter um relacionamento com esse mesmo Deus. O que é que você prefere? Ter Deus como sócio ou como concorrente? Ter Deus como parceiro ou como inimigo? Que Deus então nos abençoe, meus irmãos. Ele quer reinar sobre todas as áreas da nossa vida. Ele quer ser rei do teu casamento, nós falamos sobre isso em Malaquias. Ele quer ser rei dos teus pensamentos, nós temos falado sobre isso em Malaquias. Ele quer ser rei da tua vida espiritual, nós temos visto isso claramente em Malaquias. Mas Ele também quer ser o Senhor da tua vida financeira. Que nós sejamos fiéis então, para a glória do próprio Deus. Nós vamos cantar o hino de número 176, um hino que fala a respeito da fidelidade do cristão. Enquanto nós cantamos esse hino, cante e ore ao Senhor. Ore ao Senhor, questionando, será que eu tenho sido fiel? Será que, de fato, Deus tem sido o Rei e Senhor da minha vida financeira? Será que a maneira que eu invisto, a maneira que eu gasto, mostra que Deus é dono do meu tudo? Que seja assim, então, para a glória de Deus. Hino 176. Este nós cantaremos a capela. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer, quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste todos os dias com ele estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus,
que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Quero convidar o presbítero José Devânio para que nos conduza numa oração final e depois eu impetrarei a bênção. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo alimento de hoje, ó Deus, pela palavra que veio de encontro ao nosso coração, ó Deus, e com certeza nos esclareceu, ó Pai, acerca dos dízimos e das ofertas, ó Pai. Precisamos ser fiéis ao Senhor, precisamos, ó Deus, como igreja, ser exemplo, ó Pai, para a nação, ó Deus, para que outras pessoas possam ver, Senhor Deus, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é misericordioso, e através disso eles possam glorificar a Deus. Mediante tudo isso, Pai, nós também agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de podermos, ó Deus, Senhor, Te servir, de podermos servir a um Deus que é Senhor e todo-poderoso e que é misericordioso ao ponto de chamar ao seu povo, ó Pai, para que voltem para Ele. Que todos nós possamos ter, Senhor, isso em mente, ó Deus. Que precisamos voltar para o Senhor em todos os nossos aspectos das nossas vidas, Pai. Em todo o nosso viver, precisamos ser fiéis ao Senhor, pois Ele é digno de tudo isso, ó Deus, é digno de nosso louvor, é digno de termos uma vida que glorifique o seu santo nome, ó Pai. Ó Deus, seja conosco, seja com o povo que assistiram essa palavra, ó Pai, através do canal do YouTube, ó Deus, que essas pessoas, ó Deus, nossos irmãos, entre outros, possam, Senhor, ter temor do Senhor, possam confiar no Senhor e, como o próprio Senhor diz, fazer prova de mim, Pai. Senhor, nós oramos com perdão dos nossos pecados, na mediação perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as maravilhosas bênçãos de Deus o Pai, as ternas consolações e o poder do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos aqueles que estão ouvindo esta palavra neste momento, sobre todos aqueles que a ouvirão no futuro e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém.